Bom dia a todos. Vamos dar início aqui mais uma aula, né, do nosso curso de análise multivariada. Na aula de ontem a gente viu toda a parte teórica, né, da análise de componentes principais, vimos alguns exemplos, falamos um pouco, né, em alguns casos é fácil identificar os grupos via análise de componentes principais, em outros casos já é bem mais complexo, que, na minha opinião, né, o interessante seria não utilizar apenas a análise de componentes principais, mas sim utilizá-la junto com outras análises para suportar ali o resultado, facilitar para você a divisão dos grupos, né? E hoje nós vamos ver como rodar essa análise no R, né? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Vou fechar esses outros scripts aqui, né, para não confundir vocês. E vou abrir, né? Deixa eu fechar aqui o RStudio inteiro, para não confundir, né? Aqueles que estão bem no inicinho, senão vocês vão ver esse monte de dados aqui, vão falar, o que que é isso? O meu não está aparecendo. É que eu estava rodando a análise antes. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente. E a gente começa todo mundo do zero, né? Isso é uma coisa que eu gosto no RStudio, pessoal. Agora eu fechei meus scripts, eles não vão aparecer aqui, mas, tipo, se você trabalha no mesmo script vários dias, né? A hora que você abre ele de novo, o script abre junto, né? Então você não precisa ficar abrindo o script todo dia e tal. Isso é legal. Vou abrir aqui o meu script para a aula de hoje. Vamos aqui, deixa eu ver, análise multivariada. Hoje nós estamos na aula 5. Abre aqui, beleza. Antes da gente ir para o R, né, é, eu vou. Só um instante aqui. Mostrar o arquivo de dados para vocês. Tá? Então, como que o arquivo de dados para análise de componentes principais precisa ser montado? Esse é um ponto muito importante. Às vezes, para quem já está acostumado a trabalhar em algum software, isso é bem básico, mas para quem está começando, às vezes tem bastante confusão. Então, gente, a análise de componentes principais, ela deve ser montada com cada variável numa coluna, tá? Então, eu tenho aqui dados de empresas, 20 empresas, ok? E aí, dentro dessas empresas, a gente avaliou número de clientes, número de vendas, tamanho da empresa e número de funcionários. Acho que a gente já até utilizou esse arquivo de dados em alguma aula anterior, né? Então, eu tenho quatro variáveis e tenho as minhas empresas, tá? Detalhe importante, gente. Análise de componentes principais, ela só aceita dados numéricos, tá? Então, se você tem alguma variável categórica, você tem que fazer alguma transformação nesses dados. Se for variável de sim e não, se transforma em um e zero, né? Se for variável multicategórica, aí talvez você já tenha que partir para uma outra abordagem, né? A gente tem uma que chama One Hot Encoding, por exemplo. É, Isso aí é um assunto mais complexo que a gente não vai estar tratando aqui dentro dessa aula, né? Depois, se alguém precisar, eu posso até mandar lá no grupo, ou mandar no e-mail alguma coisa falando sobre essa metodologia, tal, e como trabalhar com esses dados, ok? Então, isso é algo importante. Tem que ser variáveis numéricas. A gente não consegue trabalhar com variáveis não numéricas para esse tipo de análise, ok? É, Léo, eu posso ter mais de um dado para a mesma empresa, por exemplo, mais de uma linha de dados? Pode, porém,
Lá no gráfico do PCA, quando a gente for trabalhar com os gráficos, vai aparecer duas informações. Ele não consegue entender que aquilo ali, né? Cada linha ele vai considerar como uma informação e lá no gráfico ele vai fazer o plot de todo mundo. Então, às vezes, quando você tem um experimento com várias repetições, o gráfico fica poluído. O gráfico não fica legal. O que a gente costuma fazer? Trabalhar com a média. Então, se eu tenho 4 repetições, faço a média dessas repetições e trabalho apenas com a média. Qual que é a desvantagem, na minha opinião, né, de componentes principais? Ele não leva em consideração o meu design experimental. Como eu disse, a gente acaba trabalhando com a média. Então, se eu usar DIC, DBC, fatorial, eu perco tudo na hora que eu transformo na média. Tá? Então, isso para gente que trabalha com experimentação, isso é uma desvantagem. Qual que é a vantagem? Eu posso rodar componentes principais para experimentos que só tem uma repetição. A gente do melhoramento, nós temos experimentos que só tem uma repetição. Léo, mas isso é estatisticamente errado. Sim, só que tem outros fatores que influenciam que às vezes você não consegue colocar repetição no seu experimento. No nosso caso, é número de sementes, né, nos estágios iniciais, né, do programa de soja, você não tem uma quantidade de sementes grande para fazer mais de uma repetição, e não tem mão de obra suficiente para gerar uma outra repetição. Por quê? Nos programas iniciais, nas fases iniciais, a gente avalia um número de indivíduos muito grande, no nosso caso aqui em torno de 10 mil. Se eu tiver que colocar uma repetição, esses 10 mil vira 20. É muita coisa para analisar. Então a gente não tem, né, recurso suficiente para fazer isso. Talvez uma grande empresa tenha, né, faça. Mas na verdade não faz também não. Utiliza outros recursos, né, que eu não vou entrar aqui em detalhe, a maioria de vocês não é do melhoramento, para estar trabalhando com isso. Então, assim, nós temos experimentos apenas com uma repetição, né? E aí, componentes principais é um tipo de análise que se encaixa bem. Eu gosto de trazer os pós e os contras, pessoal, para vocês verificarem, né, que, assim, não tem uma análise perfeita, vamos dizer assim, né? Para cada situação pode ser que uma análise se encaixe melhor do que a outra. Alguém tem uma pergunta? Se Até não agora tiver. não, professor. Eu, Oi, pode falar então. desculpa. No caso, então, se eu tiver vários locais com análises mensais, eu vou ter que fazer a média para comparar o comportamento entre os diversos pontos, dos vários parâmetros que eu quiser analisar. Porque se você não trabalhar com a média, cada ponto que você tem, cada mês, vamos dizer assim, vai ser um ponto no gráfico. Se for interessante você ver todos os meses no gráfico, não precisa. Agora, se não for, você vai ter que fazer a média. Então, mas aí se eu tiver, porque você falou que cada linha é um local, vamos dizer assim, né? Pode ser? Então Aham. então eu teria, por exemplo, se fosse P1, P2, P3 a cada mês, eu teria P1 mês tal, P1 outro mês, é isso? Cada linha seria Cada linha seria um um mês, no mês, caso, né? ano. Isso. É, tá. Você teria, vamos supor, uma coluna aqui local e outra coluna mês. Aí local um mês um, local um mês 2, local um mês Uhum, 3, local um mês tá. 4, local 2 mês um, local 2 mês 2, local 2 mês 3 e assim por diante. Se você quer ver todos os dados de meses, por exemplo, tudo bem, você não precisa fazer a média dos meses, não. Agora, se você quer ver só os locais dentro do seu gráfico de PCA, aí você vai ter que fazer a média desses meses. Ok, obrigada. De nada. Ok, então a gente viu aqui os dados, né? Então, cada observação numa linha, tá? E cada coluna vai ser uma variável, tá? Eu vou pedir só para fechar o áudio, que tá dando um barulho aqui para mim, tá voltando. Obrigado. Bom, vamos pro R agora, para a gente rodar a análise
propriamente dita. Okay? Então, esse daqui é o script que nós vamos utilizar para rodar a análise e verificar os resultados, né? Todos aqueles resultados que a gente viu, né? Como que a gente olha eles aqui. E amanhã a gente vai ver toda a parte gráfica. O R oferece assim, uma infinidade de gráficos para esse tipo de análise, né? Por ser uma análise muito utilizada, tem vários pacotes, né? E aí eu deixei para a gente estar vendo isso numa aula separada, tá? Então nós vamos aqui fazer a instalação dos pacotes, tá? E definir, vamos instalar aqui os pacotes primeiro. Vocês talvez demorem um pouquinho mais. Eu vou definir a nossa trilha de dados e ler o nosso arquivinho de dados. Bom, para rodar a análise de componentes principais, é muito simples, tá? Tem uma função no R chamada prcomp, e ela vai rodar essa análise para nós. Aí, pessoal, dois pontos muito importantes na hora de rodar a análise. Geralmente, nós temos uma coluna que vai ser, vamos dizer assim, o nosso tratamento, né? Pode ser igual aqui o número, o nome da empresa, aqui no caso o número, né, que eu coloquei, pode ser, no caso da colega, os locais dela, né? Vai ser o seu nome ali do seu tratamento, daquilo que você está testando. Geralmente, eu gosto de colocar, até por uma questão de organização, de facilidade, colocar o tratamento na primeira coluna. Você pode organizar de outra forma? Pode. Mas isso pode te dar mais complicação na hora de rodar no R, né? Então, para todas as análises, tá? Isso não é só para componentes principais. O ideal é que você comece o seu arquivo com os seus tratamentos. Então, no caso da colega, vai ser local e a segunda coluna mês, né? Ela tem, vamos dizer, uma combinação, né, entre local e mês. Depois as variáveis. Então, o ideal é que você venha com todas essas informações primeiro e depois você põe as variáveis. Por quê? Na hora de rodar a análise, você vai, por exemplo, a análise de componentes principais, você vai rodar só nas suas variáveis, você não vai rodar nos seus tratamentos, né? Você não vai considerar a empresa como variável, por exemplo. Então, eu vou rodar da coluna 2 até a coluna, o número de colunas que eu tiver no meu arquivo. Tanto faz a quantidade de colunas que eu tenho. Posso ter 20, 30, 50, 100 que vai rodar, não tem problema. Mas eu estou excluindo a minha coluna de tratamento. Eu não preciso dela para fazer o cálculo dos componentes principais. Se eu colocar ela aqui no meio, aí eu vou ter que ficar colocando vários índices aqui. A roda dá 1 a 2, depois dá 4 a 5. Então, o ideal é que ela esteja no início, porque aí fica fácil. Igual a colega que vai ter duas aqui, ela vai começar a rodar a análise na coluna 3. Se você tem mais, vai começar a rodar da coluna 4, da coluna 5, da onde for, até o número total de colunas que você tem no seu arquivo, tá? Então, para rodar a análise de componentes principais, você tem que excluir a sua coluna de tratamento. E outro ponto, mais uma vez, né, eu já falei, mas não custa repetir. Se você tem dados qualitativos, se você tentar rodar, vai dar erro, não vai conseguir. Então, ou você já transforma em quantitativo, ou você tira da sua análise, tá? Não vai rodar. Outro ponto muito importante, gente, quando a gente vai rodar a análise de componentes principais, e não só ela, né? A gente vai falar de outras também que a gente tem que fazer isso, é o que a gente chama de padronização dos dados. Tá? E por isso que a gente tem um argumento aqui chamado scale igual a verdadeiro, né? Equal true. O que acontece? Quando a gente avalia um experimento, independente da sua área de atuação, geralmente você vai ter variáveis onde a média e a variância delas são muito diferentes.
Por exemplo, se eu calculasse aqui a média de clientes, vai ser muito diferente da média de vendas. Vou até fazer aqui para vocês verem. Codings de dados. Ó, olha aqui. A média de clientes, ela é 731,15. A média de vendas, ela é 8,8. Tamanho 15,65 e número de funcionários 490. Nós temos aqui médias completamente diferentes. Se a gente roda uma análise do jeito que essas variáveis estão, mais da metade da variação dos componentes principais vai ser baseado em clientes. E talvez não porque clientes é a variável mais importante, mas simplesmente uma questão de escala. Ela é uma variável com uma escala muito maior. Vendas talvez nem apareça na nossa análise, de tão pequeno que é a sua média, né? Então isso é um problema. Problema facilmente resolvido. A gente padroniza as nossas variáveis. Léo, o que é o processo de padronização? O processo de padronização é eu pegar em cada valor desse, por exemplo, aqui, ó, 907. Eu vou subtrair a média daquela variável, então 907 menos 731,15, e vou dividir pelo desvio padrão daquela variável. Esse é o processo de padronização. Cada valor eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Isso me garante que, para todas as minhas variáveis, eu vou ter média 0 e variância 1. Tá? São as variáveis padronizadas que a gente chama. Isso é muito importante para esse tipo de análise, porque eu não quero que alguma variável tenha vantagem sobre as outras simplesmente por uma questão de escala. Cliente não é uma variável mais importante para mim do que vendas ou do que tamanho da empresa. Não. Eu quero analisar elas, vamos dizer, em todas em igualdade no início da análise. E aí sim, quando a gente rodar a análise, a gente vai perceber que algumas delas são mais importantes do que outras. Isso, pessoal, da padronização é importante a gente fazer para praticamente todo tipo de análise quando você vai trabalhar com modelos mais complexos. Então, para vários tipos de modelos de machine learning, a gente usa padronização. Para componentes principais, a gente usa. Vocês vão ver, quando a gente estudar agrupamento, a gente tem técnica de agrupamento também padronizando os dados, porque senão você, né, vai ter um efeito de escala muito grande para algumas variáveis. Isso não, né, não vai refletir o que você gostaria que fosse. Tá? Então, esse é um ponto assim, muito, muito importante. Léo, eu trabalho com variáveis que têm a mesma escala. Aí no seu caso não vai fazer diferença nenhuma. Mas é bem raro, né? Bem raro. Talvez, assim, alguém que trabalhe com. Mas mesmo na química, se você trabalha com concentrações, provavelmente ainda vai ter uma variação, mesmo sendo valores pequenos ali, mas vai ter diferença. Acho que não. É muito difícil pensar numa área que, né, todas as variáveis vai ter mais ou menos aí o mesmo range, né, a mesma média e mesma variância. Pode acontecer, mas é raro assim de se pensar. Pergunta em relação a esse ponto. Esse ponto é muito importante. Tá bom. Então nós vamos rodar aqui a nossa análise. Muito simples de rodar, muito rápido para rodar. E se eu digitar aqui, pessoal,
Isso é uma coisa legal no RStudio também, tá? Se você digita aqui o nome do objeto, né, que você salvou, no nosso caso ali, resultado, e eu coloco cifrão, ele vai me mostrar tudo que nós temos de resultado aqui. Então, nós temos basicamente aqui 5 resultados, tá? Nós temos o SDEV, que é nada mais é do que o desvio padrão das nossas variáveis, ok? Então, aqui, 1,58 para clientes, 1,18 para vendas, 0,22 para tamanho, 0,17 número de funcionários. É, nós vamos ter aqui o rotation. O que é o rotation? É aquelas cargas que nós vimos ontem, né? Nos nossos resultados. Então, nós temos aqui os valores para os 4 componentes principais. Lembra que eu falei com vocês que o número de componentes ele é igual ao número de variáveis que eu tenho? Tá? Então, você vai ter uma quantidade de componentes igual ao número de variáveis. Qual que é o nosso objetivo? É que a variância explicada por esses 2 primeiros componentes seja de pelo menos 80%, e assim a gente não precisa, a gente pode excluir os outros componentes da análise, né? Então, esse é um ponto bem importante aí dentro da análise. Aqui nós temos os nossos scores, né? Aqui são os scores para variável, né? Para variável clientes, para variável venda, tamanho e número de funcionários. E aqui são os scores, né? O que a gente vai plotar no gráfico, né? São os valores que a gente plota no gráfico, né? Os autovalores, os autovetores, desculpa, que a gente fala, né? De cada uma das nossas empresas no nosso caso, né? Vai ter. Aqui eu coloquei só as 6 primeiras, mas se eu colocar aqui os resultados completos, nós vamos ter aqui o resultado para todas as empresas, tá? Então, na hora que a gente for plotar no gráfico, esses são os valores. Para a empresa 1 é menos 2,22, componente principal 1, menos 0,21 para o componente principal 2. Será que tem alguma variável aqui que chega próximo disso? Deixa eu ver. Negativo e negativo, né? Talvez essas duas primeiras, clientes e vendas, né, vão estar próximos aqui da empresa 1. Aí você vai para uma outra empresa, por exemplo, a empresa 3, ela vai estar no outro canto do gráfico, né? Ela vai estar 1,27 para o componente 1, 1,16 para o componente 2. Aparentemente, olhando aqui as nossas variáveis, pode ser que ela não esteja perto de nenhum das nossas variáveis. E assim por diante. Geralmente, pessoal, a gente não analisa muito essas tabelas, mas é legal vocês entenderem o que está nessas tabelas, né? Por quê? A gente normalmente vai direto para o gráfico, né? Mas eu gosto, pelo menos, de vocês saberem o que está saindo daqui, né? Ontem a gente mostrou as tabelinhas, tem gente que gosta de colocar no artigo. Na minha área, não é muito comum a gente colocar essas tabelas no artigo, geralmente põe só o gráfico, mas se quiser usar, não tem problema nenhum. E aí a gente pode gerar o gráfico, né? Então, o gráfico aqui, vou utilizar a função bplot. Ops. Esse é um problema, pessoal, legal de ter dado. Eu fechei aqui a minha tela gráfica. E aí ele está falando, olha, deu erro. A margem da figura é muito larga para sua tela gráfica. Então, quando você fecha a tela gráfica aqui no RStudio, pode acontecer esse erro. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que trazer minha tela gráfica aqui de novo e rodar de novo a análise, tá? Ele não vai aparecer automática, não. Tem que rodar de novo. Então, aqui, ó, vou dar um zoom aqui no nosso gráfico. Lembrando, é um gráfico super simples esse daqui. Amanhã nós vamos trabalhar com gráficos mais elaborados, tá? O objetivo aqui é mostrar para vocês, né, todo os nossos resultados, né?
mostrando como que a gente gera, igual aqueles artigos que a gente mostrou ontem. Então, aqui, por exemplo, nós temos as nossas empresas espalhadas aqui no nosso gráfico e nós temos as variáveis. A gente verifica que vendas e clientes estão muito próximas e talvez influenciando mais essas empresas aqui, né? A1, A2, A6, A12, A13, A19. E tamanho e número de funcionários está no outro, pro outro lado, né? Influenciando mais, talvez, esse grupo de empresas aqui. 7, 18, 16, 11, 14. Talvez a gente pode pegar até a 8 aqui, alguma coisa assim. E aí, pessoal, é onde eu falo que é um pouco subjetivo. Porque você pode falar para mim, não, Léo, para mim o 18 está mais perto de cá. Então eu montaria um grupo aqui pegando o 18 para cá. Outra pessoa pode falar, não, o 8 está muito longe. O 8 não vamos pegar, não. Entende que é um pouco subjetivo quando você tem um exemplo onde não se separa completamente os grupos? Ontem a gente mostrou um exemplo que era muito simples. Você olhava para o gráfico e falava, putz, aqui eu tenho 4 grupos separados. Aqui, mais ou menos, né? Talvez a gente tenha um aqui em cima, um por aqui, talvez, e um outro aqui. Mas tem alguns indivíduos que você pode falar, putz, esse está no tal grupo, esse está no outro, né? É um pouco subjetivo em alguns casos. Na verdade, eu acho que eu posso dizer que a grande parte dos casos, tá? Mas o importante é você verificar quais variáveis estão influenciando aquele grupo e quando você tem dificuldade de classificar os grupos, tentar utilizar uma outra análise, que na maioria das vezes é a análise de agrupamento, para trabalhar junto. Ah, via método de Toché, eu tenho 3 grupos e o grupo é tal, tal e tal. Aí você vai para a análise de componentes principais. Ah, na análise de componentes principais, eu verifiquei que para o grupo 1, vamos supor que esse daqui é o grupo 1, tá, gente? Só a título de exemplo. Eu verifiquei que para o grupo 1, a variável vendas e a variável clientes são as mais importantes para aquele grupo. Elas têm um impacto direto em cima daquele grupo. E verifiquei que para o grupo 2, vamos supor que é esse daqui, as variáveis que têm o maior impacto são as variáveis tamanho e número de funcionários. E para o grupo 3, eu não tenho uma relação direta, né, entre as variáveis e esse terceiro grupo. Então é um grupo que, vamos dizer assim, está mais aleatório, né? Eu posso ter valor alto de vendas, valor baixo de clientes, não tem uma correlação. Se a gente fizer uma análise de correlação só entre esse grupo, vai ser uma análise muito baixa em relação às nossas variáveis. Se eu fizer uma análise de correlação entre esse grupo e essas duas variáveis, ele vai ser alto, e em relação a essa, não. E aqui o contrário também. Né? Se eu fizer uma análise de correlação entre essas com essas duas, vai ser alto, e com essas duas aqui já vai ser bem mais baixo. Se a gente dividisse, né, a nossa análise por grupo. Né? Então, isso é o que geralmente a gente vê, né, nas análises, é esse tipo de gráfico, onde eu vou ter aqui o componente principal 1, aqui a gente não colocou a variância ainda, vou mostrar daqui a pouquinho como calcular. Componente principal 2, quer dizer, tem que ter a variância. Só mostrar esse gráfico aqui, para mim, você não está falando nada, porque tá bom. Você está concluindo esse monte de coisa, grupo tal, mas quanto que o componente principal 1 e 2 explica dos meus dados? Porque se o componente principal 1 explica 10% e o componente principal 2 explica 8%, nós estamos falando de 18% da minha variação. Ou seja, é muito pouco para eu olhar um gráfico e falar. Ah, não, o componente principal 1 explica 50% e o 2 explica 30%. Opa, eu já tenho 80%, aí já muda a nossa conversa. Então, assim, a pessoa quando apresenta para mim, se eu sou o revisor de um artigo, e a pessoa apresenta esse gráfico, é claro que muito mais elaborado, esse gráfico está muito feio, né? Mas é um gráfico bem elaborado, mas que ele não apresenta para mim a porcentagem,
no primeiro momento, eu vou rejeitar o artigo, falar com ele para adicionar, né? Aquele rejeitar com menores ou com maiores, tanto faz, né? E vou pedir para ele adicionar. E aí, baseado no número que ele adicionar, eu vou olhar os resultados, né? Porque se for um valor muito baixo, tudo que ele tiver concluído em relação a esse gráfico, eu não vou considerar. Porque não posso garantir aquilo, né? Agora, se ele tiver os resultados bacanas, aí já é outra história. Pergunta? Vou fechar aqui. E como eu disse, né, a variância é muito importante para a gente calcular essa variância. Como que a gente calcula? A variância total explicada por cada componente, ele é o SDEV ao quadrado dividido pela soma dos SDF ao quadrado, né? O SDF ao quadrado vira a variância, né? E eu somo todos eles, que vai ser o meu total. Ó, vamos ver, o total de variância que eu tenho é 4. E quanto que explica cada um deles, né? Aí eu vou ter aqui vários valores. Se eu rodar aqui essa análise, eu vou ter a nossa variância. Então, ó, primeiro componente, olha que legal, hein? Primeiro componente ele já explica 0,62. 0,63, né? É muita coisa para o primeiro componente. E aí o segundo explica 0,35, ou seja, se eu somar os dois, eu tenho 0,97. 0,98 praticamente, né? Somando os dois aqui dá 0,98. É, é muita coisa. Na vida real, dificilmente você vai ter isso, tá? É bem difícil você conseguir os dois primeiros componentes 0,98. Agora, aqui tem um motivo para isso estar acontecendo também. Eu até falei com vocês na aula de ontem. O número de variáveis que eu tenho é muito pequeno. Eu só tenho 4 variáveis. Então, eu estou pegando 4 variáveis, estou transformando em duas. Aí essas duas tá conseguindo manter, tá ótimo o resultado, né? E tá bom, né? Quer dizer, eu saí de 4 e vim para duas, tá legal. Mas quando eu vou colocando mais variáveis, geralmente a gente tem mais variáveis, né? Às vezes só 4 variáveis não vai. Ó, desculpa. Só os dois componentes não vai ter uma variância tão alta assim, né? Que aqui ficou perfeito. Toda a variabilidade que eu tinha, a variância que eu tinha nas minhas 4 variáveis veio para os dois primeiros componentes. Fechou, né? Resultado excelente. E aí sim, baseado nisso daqui se a pessoa me mostrar, opa, aí nós temos um resultado interessante. Realmente a sua análise de componentes principais é uma análise muito boa, né? É uma análise que eu posso realmente concluir, né? Agora, uma coisa é a variância explicada, outra coisa é a formação de grupos, tá, gente? São duas coisas diferentes, né? A variância explicada eu preciso ter antes de eu começar a concluir alguma coisa sobre os componentes principais. Agora, às vezes eu tenho uma variância legal aqui, né, para os dois primeiros componentes, mas eu tenho uma chuva de pontos aqui. Principalmente quando você tem muitos tratamentos, a tendência é ter uma chuva de pontos aqui e ficar bem difícil a conclusão. Então, não é porque você tem uma alta variância que vai ser fácil você explicar os componentes principais. Não tem correlação entre isso, tá? Vou montar aqui o gráfico para a gente ver as nossas correlações, né, utilizando a função qplot. É um gráfico bem simples aqui. Ó, nossas correlações não, nossa variância, desculpa. Então aqui coloquei, né? Às vezes é interessante mostrar isso. Se você tem vários componentes, às vezes é legal você mostrar isso no artigo como material suplementar, tá? Não dentro do artigo. Dentro do artigo não, porque não é um gráfico tão importante. Mas como material suplementar é legal. Ah, o cara tá mostrando aqui realmente o que aconteceu, né? Até para provar que aqueles resultados realmente aconteceram, né, gente? Às vezes a gente fica com o pé meio atrás, a gente olha lá os dados, o resultado da pessoa e fala, putz, será que é isso mesmo? Tô confiando. Aí, isso são gráficos que te ajudam a, a, a fazer com que o revisor confie mais em você, sabe?
Então o revisor olha, caramba, o cara colocou até o gráfico aqui com todos os componentes. Além dele me apresentar o gráfico de componentes principais, e lá tem a variância do componente 1 do componente 2, mas ele colocou esse gráfico suplementar com todas as variâncias. Legal. Bem bacana ele fazer isso. Sabe, te dá um. Não estou falando que seu artigo vai ser aceito por causa disso, mas é um ponto a mais para você aí, pensando em publicação. Aí, claro, como eu disse, né, material suplementar é algo que, se o cara quiser, ele vai lá e olha, senão, não tem necessidade. Né? O importante para a gente é calcular essa variância e colocar a variância no gráfico principal. Isso nós vamos aprender a fazer tudo direitinho amanhã, né? É, vários gráficos que a gente vai ver aqui na aula de amanhã. Pergunta, pessoal? Bom, pessoal, hoje o que eu tinha para a aula de hoje era isso. A aula, então a gente vai terminar ela um pouquinho mais cedo hoje. É uma aula um pouco mais simples, como eu falei, né? A aula para rodar, ela não é uma. Rodar a análise em si, né? Os componentes principais em si não é uma coisa complexa. Como vocês verem, a gente usa uma linha de código e roda os componentes principais, independente do número de variáveis que você tem. Né? Não vai fazer diferença. Pontos principais. Organização dos dados. Esse é um dos pontos mais importantes e para quem está começando no R, é uma das maiores dificuldades. Organizar o dado da forma correta. Então, gente, na hora que. É o que eu sempre tenho pedido para vocês. Peguem o script e rode os dados de vocês. Vai surgir dúvidas. Com certeza. Aí vocês me mandam pergunta aqui na aula, não tem problema. Ah, Léo, não tem problema se chegar na aula da semana que vem e perguntar sobre componentes principais, ok? Isso não tem problema nenhum. Ah, Léo, tentei rodar aqui a minha análise, não deu muito certo, ou eu tô com essa dúvida. Sabe, a gente pode discutir isso dentro da aula, não tem problema nenhum, tá? Não fiquem presos só nos exemplos, porque o exemplo tá pronto, né? Foi algo que eu preparei para rodar aqui no curso, então você não vai ter dificuldade para rodar o exemplo. Você vai ter dificuldade na hora de rodar os seus dados, que aí começa a surgir as dúvidas. Nossa, mas aconteceu isso aqui, como é que eu faço? Tá? Então fique à vontade, tanto para a gente trazer isso na aula, né, no final das aulas, não tem problema nenhum, quanto lá no grupo. Né? Mandar mensagem lá no grupo, ou mandar por e-mail também, não tem problema nenhum. Tá? Perguntas? Eu, eu tentei rodar aqui, independente de ser apropriado ou não, só para poder ver a metodologia do script, né? Uhum. Nos meus dados. Mas aí, quando eu rodei, ele não fez as setas. Aqui no Biplot? Ah, eu acho que eu já sei o que é. Porque na minha arquivo de dados, eu excluí uma coluna que identificava o mês, por exemplo, entendeu? Se eu tivesse Uhum. mantido, ele iria verificar qual mês é aquele. Acho que foi isso. Que eu mesmo já descobri o que foi. Eu vou mudar e vou tentar de novo. Se não deu certo, aí na próxima aula eu falo. Tá bom. Combinado. Obrigada. Uhum. De nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, né? Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, nós vamos finalizar por aqui, né? E nos vemos amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar bastante nessa parte de gráfico, tá? Então, como eu disse, tem uma infinidade de possibilidades no R, essa parte gráfica do componentes principais. E aí eu vou mostrar vários para vocês, igual a gente fez com correlação, né? Que aí você escolhe aqueles que você acha mais legal de se trabalhar, esse tipo de coisa. Tá bom? Ótimo, professor, tá bom. Ok, obrigada. Então, bom dia a todos e nos vemos amanhã. Até amanhã.